Nas imensidões dos rios, onde a estrada é feita de água e o horizonte nunca tem fim, surgiu uma lenda da navegação do estado do Amazonas. Um gigante para sua época em mais um capítulo de histórias e destinos que fizeram parte da linha da fé de seu idealizador, fazendo dos rios o seu caminho, sua luta e também seu lar, singrando as águas do rio Solimões, primeiramente entre Anori a Manaus. Foi nesse cenário que no início da década de 80, em um dos berços da construção naval artesanal, tipo Recreio em Manaus, que surgiu o Capitão Pinheiro II. Em meio às dificuldades e aos desvaneios da navegação da época, além das mudanças do cenário político e econômico. Mas a história do Capitão Pinheiro II não parou por ali. Levando consigo sonhos, cargas e gerações de passageiros, foi mais longe, avançando águas mais distante, até alcançar o próspero e recém-criado município de Tabatinga, antes uma vila militar, período do seu segundo ciclo na segunda metade da década de 80 e, por fim, consolidando seu terceiro legado nas rotas do Médio Rio Solimões, já na década de 90, até o município de Tefé. Cada viagem carregava mais do que passageiros. Carregava resistência, coragem e a força de um tempo em que navegar era muito mais do que chegar. Era sobreviver com sangue nos olhos às adversidades do rio Solimões a cada viagem de ida e volta. Hoje você vai embarcar nessa jornada do barco motor Capitão Pinheiro II, uma travessia pelas águas do rio Solimões que guardam inúmeras histórias e memórias de uma geração de embarcações que jamais será esquecida. Primeiramente, o casco do barco motor Capitão Pinheiro II foi encomendado pelo comandante Assis Pinheiro, no estaleiro dos irmãos Fonseca, no Tarumã, que se instalaram em Manaus, vindos após uma temporada em Maués, no início da década de 80. Casco entregue, foi levado para Anori, onde passou cerca de 2 anos no fundo d'água, por falta de verba para terminar sua casaria. E com o naufrágio do barco Leite Neto, em outubro de 1981, o início de sua obra morta foi adiada por mais um período. Neste tempo, seu Assis seguiu atendendo o itinerário Anori a Manaus, com a lenda Capitão Pinheiro, primeiro conseguindo se estabilizar financeiramente após 2 anos de muito trabalho. Tempo que, com o apoio do irmão Gileno, conseguiram financiamento no banco para terminar a obra morta do novo gigante da navegação do estado do Amazonas. O casco do Capitão Pinheiro II, então, é levado para Codajás, onde é iniciada a sua obra morta e terminada sua conclusão no início de 1985. Quando o novo gigante é levado de volta para Anori, torna-se a maior embarcação recreio de todos os tempos da região e um dos maiores do Amazonas dos anos 80, com seus 29 metros e cerca de 7 de largura, com a capacidade de transportar até 200 passageiros com conforto e segurança. E o armador Assis Pinheiro e companhia inicia seu novo legado. Após a conclusão da venda do Capitão Pinheiro, primeiro, com mais de 10 anos, navegando pelas águas do rio Solimões. A negociação do Capitão Pinheiro
primeiro incluiu cerca de 10 mil litros de diesel, que era abastecido cada semana, e uma parte em dinheiro, que foram essenciais para as primeiras viagens do capitão Pinheiro II. Dando continuidade no itinerário, a nova lenda de Anorí passou a atender os mesmos horários do capitão Pinheiro I, saindo às terças-feiras e sextas-feiras de Manaus, às 18 horas, e saindo todos os domingos e quintas-feiras, às 12 horas, do porto de Anorí, fazendo concorrência acirrada com a lenda barco-motor Leite Neto, do armador e compadre França Leite, outro pioneiro da região. E assim, seguiu o legado nos primeiros meses do capitão Pinheiro II, sob o comando do armador Assis Pinheiro, entre os anos de 1985 e o conturbado ano de 1986, tanto na esfera nacional como no setor aquaviário. O ano de 1986 foi, na verdade, um divisor de águas. A nação brasileira vivia o plano cruzado do então presidente Sarney, lançado em 28 de fevereiro, em uma tentativa heterodoxa de conter a hiperinflação através do congelamento de preços, salários e câmbio, além da substituição do cruzeiro pelo cruzado, cortando 3 zeros. Inicialmente popular pela inflação zero, gerou consumo desenfreado, desabastecimento e o ressurgimento da inflação com ágio, o fiscal do Sarney. Foi o período marcante da economia brasileira, como também um pré-início da era de ouro dos barcos recreios de baixa renda. Foi nesse tempo, em paralelos, que surgiram as grandes lendas da navegação anos 80. Assim como o Capitão Pinheiro, surgiram os barcos motores Capitão Nunes VI, Cometa Halley, São Francisco de Anamã XII e o Gigante Periaçu em Terra Santa, além de muitos outros que em breve mostraremos em uma edição especial. Nesse período, surgiu novas propostas e normas para as embarcações de baixa renda da Amazônia. Tendo à frente no cenário político a senadora Eunice Michiles, do PFL, do Amazonas, que propôs em agosto de 1986 ao ministro do Transportes, José Reinaldo Tavares, que cada embarcação deveria ter, no mínimo, 3 tripulantes, de acordo com a arqueação bruta e itinerário, implicando também obrigações sociais como INPS, FGTS e férias remuneradas. Tais mudanças na legislação pegou muitos armadores de surpresa, como o comandante Assis Pinheiro, após alguns meses de inauguração do Capitão Pinheiro II, novas regras e adequações que as embarcações teriam que passar pela Capitania do Brasil, caso quisessem se regularizar. Além disso, nos bastidores do setor aquaviário, armadores e empresário, reunidos com órgãos e gestores das redes municipal e estadual, participavam de reuniões para solicitação e liberação do roadway para ser o novo porto hidroviário da classe 2. Recreios de baixa renda, proposta que já se arrastava por anos, desde 1981. Durante o trâmite da nova legislação que formou um alvoroço nos bastidores, deixou o comandante Assis Pinheiro muito preocupado que antes com o barco Capitão Pinheiro I, sua tripulação era de 4 tripulantes, e com as novas normas subiria para 9 tripulantes embarcados devido às dimensões do Capitão Pinheiro. Segundo, na época, uma das maiores embarcações do Amazonas, com 29 metros por 7 de largura, o que deixaria o caixa das viagens no vermelho se as novas contratações se concretizassem de acordo com as normas. No total,
a tripulação passaria para 9 tripulantes com cargos de maquinistas, camareiras, cozinheira, etc. E somando todos os lucros e despesas, as viagens se tornariam inviáveis para a família Pinheiro. A tripulação embarcada na maioria dos barcos de médio porte era formada pelo prático. Muitas das vezes, o próprio comandante, o maquinista, a cozinheira e o gerente de cargas e encomendas. Como ainda acontece até nos dias de hoje entre os barcos recreios regionais. Todavia, o itinerário entre Anori e Manaus era bastante confortável no Capitão Pinheiro II, de tão grande nunca viajava com a lotação máxima. Seu Assis Pinheiro sempre corria atrás de viajar regularizado desde o trecho de Tabatinga no Capitão Pinheiro I. Além disso, sempre honrava em cumprir suas responsabilidades. E precisava o quanto antes de uma alternativa para viajar de forma regularizada e evitar constrangimentos e multas. E com prazo das mudanças chegando e outros fatores particulares, levaram o armador Assis Pinheiro tomar a difícil decisão de vender o gigante de Anori e correr atrás de uma embarcação de menor porte, e assim continuar suas viagens com tranquilidade, dentro das normas e com a lotação de média a máxima durante as viagens. Durante os anos de 1985 e 1986, o Capitão Pinheiro II, à frente do comandante Assis Pinheiro, sempre encostava na frente da escadaria dos remédios, ao lado do barco Bom Socorro IV, que saía todas as quartas-feiras para Maués. Nessa rotina de saída e chegada, ambos barcos encostavam um ao lado do outro. Nisso, o comandante Assis Pinheiro criou uma amizade com o armador da terra do Guaraná, José Negreiros, e sua esposa, proprietários da Lenda de Maués. E por providência divina, o destino do armador Assis Pinheiro novamente mudaria seu curso. Seu José Almeida acabou se interessando pelo gigante e seguiu com as negociações, chegando em um acordo de troca de motores. Porém, com seu Assis Pinheiro recebendo um valor em dinheiro devido ao porte do Capitão Pinheiro II. Fechada a negociação, seu Assis Pinheiro pagou um empréstimo de banco e outros de vidas particulares e seguiu na linha com o barco Bom Socorro IV. E o Capitão Pinheiro II seguiu para Maués com seu José Almeida. Por 2 meses, ambos armadores seguiram seus itinerários e veio à tona fatores que contribuíram para o desfecho do fim do negócio. Seu Assis Pinheiro atendia a linha com o barco Bom Socorro de uma tolda e o porão de cargas, com um Yanmar de 66 cavalos de potência, na qual no decorrer das viagens começou a receber reclamações da clientela devido ao porte e velocidade da embarcação. Seu Assis Pinheiro, mais uma vez, entra numa fase difícil de seu legado. E o Capitão Pinheiro seguia na linha de Maués sem problemas. Porém, nos bastidores, a coisa não andava bem. A esposa de seu José Almeida sentia muitas saudades do Bom Socorro e pedia toda noite para ele voltar atrás e pedir de volta um dos pioneiros de Maués. E após 2 meses, seu José procurou seu Assis Pinheiro e relatou sua situação. Seu Assis foi pego de surpresa, pois ficou muito preocupado, pois já tinha gasto os valores recebidos com suas dívidas particulares e não tinha como pagar. Porém, seu José Almeida entrou em acordo com seu Assis e assim fecharam novamente um acordo com a troca das embarcações, com seu Assis Pinheiro, pagando conforme lhe podia mensalmente. E, por fim, novamente, ambos seguiram seus itinerários ainda no ano de 1986. Por pouco, o gigante de Anori, o Capitão Pinheiro II, não faz legado em Maués e região.
Veja mais detalhes deste episódio e outros fatores do legado de seu Assis Pinheiro e família, em nossas edições especiais do Acervo. Algumas semanas depois deste marcante episódio, seu Assis, andando pela orla de Manaus, conta que viu uma embarcação à venda à distância de apenas 1,5 toldo. Então, resolveu ir lá averiguar. Ao chegar, teve uma grata satisfação de encontrar seu proprietário, o empresário Regis de Manacapuru, que na verdade era seu primo distante. Seu Assis o chamava de Primo Rico. Conversa em dia, seu Regis lançou a proposta de venda para seu Assis, que então falou: só se eu vender o Capitão Pinheiro II, e explicou a atual situação. Após despedidas, Regis e seu Assis fazem um pré-acordo e mais tarde, seu Assis Pinheiro lança o anúncio da venda do Capitão Pinheiro II. A venda do gigante de Anori e do Baixo Solimões chegou até os ouvidos de seu Batista, empresário de Tabatinga, na qual seu Assis Pinheiro, durante as viagens para o Alto Solimões, fez amizade. Chegava os últimos dias de viagem do Capitão Pinheiro, segundo na linha de Anori a Manaus. O comandante Assis Pinheiro, ao lado de sua esposa, Socorro Pinheiro, fecharam a venda do gigante que se despedia de Anori, após quase 2 anos viajando no itinerário. A grande lenda, então, foi entregue ao seu novo proprietário, o senhor Batista, que colocou na linha Manaus a Tabatinga, fazendo concorrência com outros pioneiros, o Almirante Monteiro e o Itaberaba. Fechava no final de 1986 o seu primeiro ciclo, tendo à frente o comandante Assis Pinheiro, que seguiu seu legado na sua nova embarcação, o barco motor. Nossa Senhora do Perpétuo Socorros, até o ano de 1993, quando encerrou sua trajetória no ramo de recreios. O Capitão Pinheiro II seguiu seu legado por alguns meses para Tabatinga, porém não demorou muito. Seu proprietário, o senhor Batista, acabou vendendo para outro armador da Tríplice Fronteira, e esse, após viajando por meses na linha, findou também vendendo o gigante para o pioneiro armador da região do Médio Solimões, o senhor Zezão, dono até então do lendário barco motor Comandante Júnior, que negociou sua embarcação para comprar o Capitão Pinheiro II, ainda na época com grande potencial de cargas e passageiros acima da média dos demais. O armador Zezão, ainda no segundo semestre de 1987, passou a atender o itinerário Manaus a Tefé, saindo todas as terças-feiras às 18 horas, juntamente por ironia, do destino com o barco Nossa Senhora do Perpétuo Socorros do seu antigo dono, seu Assis Pinheiro. E assim, o gigante dos anos 80, o Capitão Pinheiro II, terminou seu legado nos anos 80, escoando as produções de bananas e farinhas da região de Tefé e dos municípios intermediários,
ligando, sobretudo, o homem do interior à capital. E com a chegada da Era de Ouro da navegação e a modernização das embarcações, no início dos anos 90, seu zezão não ficou atrás e investiu no aumento da casaria e na área de lazer do Capitão Pinheiro, com bar e lanchonete, além de outras alterações, pegando carona da nova tendência da época. Apesar da bela e fantástica renovação, afetou a segurança da embarcação e sua capacidade baixou para apenas 180 passageiros. As concorrências da década de 80 na linha, durante a semana, foram com os barcos Jean Filho II e V, além dos barcos Carlos Alberto V e a grande lenda, o Capitão Nunes VI. Na década de 90, entraram na linha os barcos Fernandes II, Itaberaba e o Jean Filho VII. E ao longo dos anos 90 até Tefé, muitos outros entraram na linha que passaram também a estender o trecho final, até o Arini. Durante os anos 90, e com a casaria repaginada, a lenda participou dos festivais de Parintins. A concorrência e a demanda até a ilha de Tupinambarana era muito acirrada. Também Parintins vivia seu ápice, que se estendeu entre as décadas de 90 e 2000. Época que quase todos os barcos recreios, com seus potentes motores, saíam de sua linha tradicional, muitas das vezes fretados e com grandes lucros com pacotes fechados. Toda a orla de Parintins era ocupado pelas embarcações. Um verdadeiro espetáculo guardado nas memórias e com raras imagens disponíveis.
Contudo, o armador e proprietário Zezão, na segunda metade dos anos 90, acabou negociando a lenda do Médio Solimões para o armador de nome Pedro Abreu, que seguiu no itinerário. E foi nesses últimos anos na linha que o Capitão Pinheiro II teve o fim trágico no Rio Solimões. Na época, o barco Capitão Pinheiro, segundo já consolidado na linha, com cerca de 13 anos, singrando as águas do caudaloso Rio Solimões. O barco Capitão Pinheiro II seguiu por toda a década de 90, fazendo seu itinerário, levando desenvolvimento socioeconômico a Tefé, como também fazendo a ligação do homem do interior à capital Manaus, transportando parte da produção rural da região de Tefé e abastecendo o comércio local com produtos e lançamentos do mercado industrial transportados de Manaus, numa época que a comunicação através da internet e redes sociais não existiam na Amazônia, senão por jornais impressos e rádios AM e pelos televisores de tubo. Somente por volta de 1998, os primeiros celulares populares foram lançados pela Amazônia Celular com o marcante plano Diga de cartãozinho. Era o início da transição da telefonia convencional pela móvel na Amazônia. Porém, a venda em massa só aconteceria na década de 2000 com as concorrências dos modelos da Motorola e Nokia. Foi nesse período que o Capitão Pinheiro II fez sua última viagem entre Manaus a Tefé, levando cerca de 85 pessoas e 60 toneladas de mercadorias diversas, desembarcando no início da noite de terça-feira, 9, sob o comando do senhor Pedro Abreu. Além disso, quarta-feira 10 era dia de futebol na Globo. O jogo marcante entre Flamengo e Juventude pela última rodada de fase do Brasileirão. O Juventude vinha com o título da Copa do Brasil, que ganhou em julho, e o Flamengo lutava para seguir com a classificação para as quartas de finais. Porém, o Flamengo sucumbiu, sendo derrotado por 3-1, e Romário marcaria seu último gol pelo Flamengo. Ainda naquela noite, acontecia a festa da uva na cidade. E depois do jogo, o Baixinho e outros jogadores deixaram a concentração para participar da tradicional festa da uva em Caxias do Sul. Fotos de Romário com uma modelo apontada como a rainha da festa da uva vazaram na imprensa local e repercutiram no Brasil todo. Mas o episódio não pegou bem, e o Baixinho foi dispensado pelo então presidente Edmundo Santos Silva. O camisa 11 saiu sem dar adeus e acertou com o rival Vasco ainda no final de novembro. As primeiras 24 horas, a viagem seguia tranquilamente. Porém, o tempo mudou. Ao chegar à noite de quarta-feira, 10, já no trecho entre Codajás e Coari, para uma noite fria e sem lua com escuridão total. Foi nesse horário que o barco bateu o casco no famoso Pedral Submerso, conhecido na região pelo Altar dos Jurimáguas, que só é visto em seca extrema, e neste período, o nível das águas do rio Solimões ainda cobria a formação geológica em formato de língua, não sendo visível, e a sua profundidade varia entre 60 a 100 metros ao redor do pedral. O acidente aconteceu por volta das 20h30 da noite, próximo ao vilarejo de Itapéua,
a 13 quilômetros de Coari, município mais próximo do local. O capitão Pinheiro II estaria a cerca de 100 metros da margem. Nesse período, a energia da comunidade de Itapeuá era gerado por um motor de luz e ficava ligado até 9 horas da noite. E quando o barco passou, o motor ainda estava ligado. E assim que desligou o motor de luz, os moradores escutaram muitos gritos pedindo por socorro. Era uma noite escura e fria, como se fosse uma friagem nesse dia. Ribeirinhos com suas canoas e pequenos barcos que estavam próximos ao local do acidente foram os primeiros a socorrer as vítimas. Sobreviventes contaram que o casco do barco rachou com o impacto, causando um forte estrondo, e a água começou a invadir o convés rapidamente. E cerca de 5 minutos após a batida, as luzes se apagaram e ele começou a afundar aos poucos, inclinando para o lado, logo sumindo naquela noite sem lua e fria de quarta-feira 10. Uma cerração densa atrapalhava a visibilidade da tripulação no momento do acidente. Porém, práticos e armadores experientes evitavam o trecho devido sua fama de perigoso. As pessoas tentaram se salvar, agarrando-se uma à outra até segurarem as caixas de jogadas pelo seu nonato, pedindo que as pessoas se salvassem agarrando. Relatos que sua esposa estava no barco dormindo e no momento do acidente ele mergulhou e arrancou a lona no local que ela estava e puxou ela de lá e a colocou em uma das boias grandes de forma rápida, ainda com o barco à tona. Parte dos sobreviventes que alcançaram a terra fizeram uma fogueira e em círculos e oraram em gratidão. Durante o náufragio, derivados de óleos se espalharam rapidamente pelo perímetro da embarcação, dificultando o nado dos sobreviventes. Relatos que muitos sobreviventes passaram dias tentando tirar todo o óleo do cabelo e do corpo. Outros sobreviventes que baixavam o rio foram salvos por um barco pesqueiro que passava naquela localidade e por volta das 23 horas da noite, o primeiro grupo de sobreviventes desembarcaram em Coari. Nas primeiras horas do dia 11, um helicóptero da Marinha fez buscas na região do acidente e não encontrou vestígios da embarcação naufragada. Depois vieram equipes da Marinha, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e voluntários que trabalhavam no local com 15 mergulhadores se revezando no fundo do rio para tentar localizar possíveis vítimas presas dentro do barco a 60 metros de profundidade. 3 helicópteros e lanchas também foram utilizados nos dias seguintes. Informações não oficiais dos jornais da época relatavam que 3 pessoas haviam morrido e pelo menos 39 pessoas estavam desaparecidas nas águas, número que baixou para 5 no final das buscas. Embora a lista oficial divulgada pelo governo era de apenas 8 nomes, e de acordo com relatos de sobreviventes, havia cerca de 100 pessoas na embarcação na hora da tragédia, números não oficiais que se alteravam com o passar do tempo. As vítimas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros foram as crianças Mariana Braga Abreu, de 1 ano, Ricardo Almirante de Souza, de 5 anos, e de uma mulher não identificada. O pequeno Ricardo é filho de Lucimara Lima, de 35 anos.
Mãe e filho são de Brasília e viajavam na embarcação para visitar a avó adoentada no município de Tefé. Lucimara Lima contou que estava no banheiro quando o barco bateu. O filho ficou dentro da rede. Eu corri para salvar meu filho, mas 2 crianças agarraram no meu pescoço e pediram socorro. Ainda nadei com as crianças à procura do meu filho, não o encontrei. Fui salvo por 2 pescadores, disse Laurimara, que salvou as crianças. A outra vítima, Maria Braga Abreu, era neta do proprietário da embarcação, Pedro da Silva de Abreu. O acidente com o barco Capitão Pinheiro II foi considerado o segundo mais grave de 1999, depois do acidente em 5 de fevereiro, com a embarcação Ana Maria VIII, no Rio Madeira. O desfecho trágico do Capitão Pinheiro II fechou com 4 corpos resgatados e 5 pessoas dadas oficialmente como desaparecidas. E dias depois, os vestígios do barco Capitão Pinheiro II não foi mais encontrado. Essa edição é dedicada a todos os armadores e bravos cidadãos do interior e em memórias das vítimas do naufrágio. Gratidão por acompanhar até aqui.